Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Eu sou o professor Ivair Alves e o tema da nossa aula de hoje é sobre a variedade linguística. Conteúdo importante para vocês estudantes da terceira série do ensino médio. Bom, então aqui, professora Naíma, intérprete de Libras, né? E hoje é o dia do tradutor e intérprete. Então, parabéns a todos vocês, a equipe que está aqui sempre, né, conosco no Seduc em Ação. Então, feliz dia a todos os intérpretes, né, tradutores de Libras, é isso? Então, vamos lá. Hoje, de acordo com a matriz SAEB, nós vamos apresentar as habilidades. Então, para hoje, o D13 é o descritor que trata de identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor em um determinado texto. O que é importante nós observarmos sobre a variação linguística? É um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança dos seus elementos, seja o vocabulário, a pronúncia, a morfologia ou a sintaxe, ok? Quando nós falamos em variedades, né, nós precisamos perceber que a linguagem ela pode ser tratada formalmente, né? Uma linguagem formal é usada em situações comunicativas formais, como uma palestra, um congresso, uma reunião empresarial, uma entrevista para emprego. Então nós vamos utilizar e vamos falar com formalidade, utilizando a linguagem padrão, né, e todas as suas formalidades. Quando nós falamos em linguagem informal, dá uma olhada na tela, é usada em situações comunicativas informais, como reuniões familiares, encontro com os amigos, né? Aquele momento em que de forma muito descontraída as pessoas conversam, brincam, sem uma preocupação do uso padrão da linguagem, né? Nós vamos falar, e quando nós falamos, a oralidade ela é automática, ela não precisa ser pensada, ao contrário de quando escrevemos, ou quando nós estamos em uma palestra, ou quando fazemos uma entrevista de emprego, que nós precisamos nos preocupar com o uso padrão dessa linguagem. Também podemos apresentar as gírias ou o jargão. A gíria, né, é específica de um grupo, né, de um grupo comum, específico, de uma determinada comunidade. O jargão está mais para determinadas profissões, então usa-se determinadas palavras, determinados termos que representa muito bem uma determinada categoria profissional. Eu trouxe um texto aqui, na verdade a gente vai percebê-lo enquanto linguagem informal, coloquial, apenas o título, olha, tô aqui. Né? O ideal em linguagem padrão, eu estou aqui. E olha só como que ficou a palavra, né? Tô aqui. Então isso caracteriza essa linguagem coloquial, o uso informal da linguagem, representando essas variações linguísticas. Nessa tirinha aqui, eu quero que vocês percebam a escrita, olha, né? Ao invés de árvore, nós temos árvore. Então, essa é uma variação linguística típica, né, do personagem Chico Bento, que caracteriza uma linguagem regional, né, uma linguagem daquele que ainda não tem muito conhecimento, né, da linguagem padrão. E assim nós vamos percebendo que sempre nessas tirinhas, especialmente o Chico Bento, apresenta esta variedade linguística regional. E aí é importante que, quando nós, né, falamos sobre essa variedade, perceber que esse coloquialismo, né, a linguagem coloquial, ela é informal. Ao contrário da padrão, que exige-se, né, toda uma observação, percebendo ortografia, morfologia, o vocabulário. Nós vamos perceber que em alguns momentos nessa variação, nós vamos encontrar textos científicos, ora, uma linguagem regional, textos com uma linguagem técnica, nós temos textos com uma linguagem jornalística, pode ser jurídica, literária, uma linguagem médica e política. Então basta nós percebermos esses discursos ou a apresentação de textos, né, que caracteriza cada uma dessas modalidades, e nós vamos perceber a diferença dos mesmos. Vamos lá, mais um textinho aqui, de olho na tela. Último acorde do violino solitário. Nada sei sobre a vidinha. Olha,
Então aqui, enquanto variedade linguística, nós vamos perceber essa vida no diminutivo. Então há uma intencionalidade, tem a ver com essa variação linguística. Nada sei sobre a vidinha do pernilongo, que mata o indiferente na parede, mas desconfio que era a única que ele tinha. Então perceba, essa vidinha, no caso aqui, a intencionalidade do autor é menosprezar, né, esse mosquito. Então o título diz, o último acorde do violino solitário. Então esse termo utilizado aqui, vidinha, de uma certa forma, caracteriza o menosprezar da vida do inseto, ok? Dodói, né? Olha só, o próprio título nos apresenta essa variedade, né? Quando os caras tão doentes vêm a mim, eu olho eles, espeto eles, corto eles. Eles curam ou não curam? Vivem ou vão para o além? O que é que eu acho? Eu cobro e tudo bem. Então nós vamos perceber os caras que se referem a pessoas, né? Então essas pessoas estão, a intensificação, nós temos aqui, olha, a preposição, né? Que seria para o além, né? Então resume-se, uma contração, pro. E aqui, de forma bem coloquial, regionalista, que eu acho? Percebam a escrita. Então isso caracteriza essa variedade linguística. Temos variedade social, as fonológicas, olha só, quando ao falar nós utilizamos um fonema diferente do que deve ser pronunciado, então aqui, prantar. Temos também a variedade morfossintáticos, 10 real, né? Nós não usamos o plural, então 10 reais. Então nós temos aí essa variação morfossintática, beleza? Bom, então assim, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar aqui uma atividade. Nas orações a seguir, as expressões coloquiais sublinhadas podem ser substituídas por sinônimos. Então, em cada uma dessas sentenças, quais seriam os sinônimos que podem ser utilizados sem comprometer ou para que a gente entenda? Vamos lá, o número 1. E beijava tudo que era mulher que passasse dando sopa. O 2, que o Papa de Araque. 3, numa homenagem também aos salgueirenses que, no Carnaval de 1967, entraram pelo cano. O que nós vamos analisar? Dando sopa de Araque e entraram pelo cano. Então, de acordo com todas as opções ou alternativas, olha, o que significaria dando sopa? Descuidado? O de Araque, falso? O entraram pelo cano, se deram mal? Ou, na mesma sequência, letra B, reclamando, falso, obstruíram-se. Alternativa C, descuidando, esperto, saíram-se vitoriosos. Ou, letra D, reclamando, falso, deram-se mal. Ou, letra E, descuidando, esperto, obstruírem-se. Então, quando nós falamos dando sopa, quando falamos de Araque e entraram pelo cano, nessas sentenças nós vamos entender que, né, esse passasse dando sopa seria descuidado, né? O de Araque corresponde a falso e entraram pelo cano, deram-se mal. Percebam? É isso que a gente precisa observar, analisar a língua, essas variedades linguísticas e dar a ela um sentido, um significado. Vamos aqui para outra atividade? De olho na tela. Aham. Quer entrar? Pode entrar. Messê sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Cavalo seu é esse só? Ixi, cavalo tá manco, aguado. Presta mais atenção. Precisamos, então, analisar, né, essa fala e nós vamos perceber que tipo de linguagem foi utilizada aqui, né, para a gente identificar a fala desse nosso personagem. Então, observando a variedade linguística de que se vale o falante do trecho acima, percebe-se o uso de, então, letra A, uma linguagem marcada por construções sintáticas complexas e inapropriada. Então, olha só, são construções complexas? Vamos descartando, né? Letra B, linguagem formal, utilizada pelas pessoas que dominam o nível culto da linguagem.
sendo, portanto, adequada à situação em que o falante se encontra. Então, eu preciso observar se essa linguagem aqui apresenta formalidade. Ela é formal? Letra C. Gírias, interjeições, como isto e aguado, prioritariamente utilizada entre os jovens, sendo assim incompatíveis com a situação que o falante se encontra. Ou a letra D, o coloquialismo e linguagem informal, como mercê e tá, apropriados para a situação de informalidade em que o falante se encontra. E finalmente a letra E, é uma linguagem rebuscada, né, indicando formalidade de uma situação e domínio padrão da linguagem. Então, todas que se direcionaram para a questão padrão ou para a formalidade já estão automaticamente descartadas. Nesse caso, o falante, ao utilizar, né, esse discurso, nós vamos perceber que há um coloquialismo e uma linguagem formal, como mercê e tá, apropriados para uma situação de informalidade que o falante se encontra, ok? Então, fiquem muitíssimo atentos, dicas do tio Ivair, às variedades linguísticas, tá ok? Entender o caráter social, cultural e regional do uso da língua, tá beleza? Então, fiquem sempre atentos nesses textos, nas tirinhas, personagens que apresentam falas regional, né, gírias e todas essas variações que compõem aí e que se apresentam em alguns contextos da língua portuguesa, ok? Não saiam daí, pois após o intervalo nós teremos aula de matemática com o professor Alex Sampaio, para você que é estudante da terceira série do ensino médio. Até a próxima, forte abraço, beijo no coração, fui galera!